situação. Olha, voltando, situação terrível, né? Situação terrível. Vamos falar, gente, situação difícil. Mesmo porque o que a gente viu, o MC Mylon, o que ele falou, é muito complexo, né? A história, a versão dele da história é muito assustadora e complexa, né? E aí ali tem um encontro de datas, o repórter perguntou ali pra ele se ele teria voltado, e aí ele disse que Porque volta. o escritório do molejo disse que ele teria voltado, mas aos shows, mas dançando, né? Mas Participando. segundo o boletim, né? Que o Rafa me mostrou mais cedo o boletim, ele disse que foi acompanhado da mãe, né? Exatamente. É que na verdade essa situação é a seguinte, a relação deles era uma relação que, segundo o Mylon, né, era uma relação de pai e filho, afinal de contas o Anderson estaria empresariando o Mylon. Era tipo padrinho, né? Tipo um padrinho. Estava empresariando, ajudando o Mylon, que também é cantor, então tava ali. E a história da bota que ele conta é o seguinte, ele teria num show arrebentado a bota. E teria ligado para a mulher do Anderson para falar sobre esse assunto, porque acho que ela talvez, como a esposa do empresário dele, teria ali conversado. E o Anderson não teria gostado desse contato do Mylon dele falou diretamente com a esposa. E por que não gostou? Então, não se sabe, mas por isso que aí ele teria deixado ele de castigo, igual ele falou. Esse um mês de castigo foi por isso? Esse mês de castigo foi por conta dessa bota. Eu não tinha entendido essa história da bota, que quebrou, ficou um mês de castigo. Eu falei, porque não pode quebrar a bota? É porque se aproximou da esposa. Exatamente. Por conta disso. Coisa, gente. E agora, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Fernando Davi, nosso repórter lá no Rio. O Anderson está agora dando seu depoimento. E aí a gente vai ver também o que foi que o delegado falou com o Fernando Davi sobre o assunto. E a gente tem o boletim também da assessoria, né? Vou mostrar já. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui falando desse caso terrível do MC Mylon, que foi vítima de violação ou estupro. E de agressão também, né? De agressão, né? Segundo ele. Fora agressão, fora tantas outras coisas. A gente mostrou o vídeo do MC Mylon. E a gente está com o Fernando Davi, nosso repórter lá no Rio de Janeiro. Nesse momento, Anderson está prestando depoimento e depois vamos ouvir o que foi que o delegado disse. Agora, um resumo, Rafa, o pessoal em casa entender, do que aconteceu aqui. Segundo o MC Mylon... Segundo o MC Mylon, veio às redes sociais, nessa semana, né, falar que ele realmente teria sido vítima do Anderson, vocalista do Molejo, vítima de violação, estupro, violência, por conta de um desentendimento ali entre eles, né? O MC Mylon já declarou, inclusive publicamente, que era muito fã, sempre foi muito fã do Anderson. O Anderson apadrinhou ele na carreira, né? E aí, realmente, por conta de um problema numa bota que ele teve durante um show, ele acabou entrando em contato com a esposa do Anderson. O Anderson não teria gostado disso, teria deixado ele de castigo e teria chamado ele para uma reunião, depois de um mês e pouco, para conversar sobre esse assunto e fazer uma reunião ali que mudariam as coisas. Sim, essa reunião teria sido marcada em um hotel, isso tudo segundo o MC Mylon, tá? Essa reunião teria sido marcada em um hotel, justamente pelo Anderson ser uma pessoa pública, para não serem vistos, aquela coisa e tal. Chegando no hotel, ele teria pegado o celular do MC Mylon, desligado, e ali teria agredido e violentado ele. Então ali realmente foi onde aconteceu essa situação, que teria acontecido na noite de 10 a 11 de dezembro. Logo depois disso, o MC Mylon foi em alguns shows do Molejo. Compareceu a alguns shows, inclusive com a família. Segundo ele, que ele foi em busca das maquiagens que o Anderson também teria tomado naquele momento ali do castigo, né? Queria que pagasse. Então, assim, realmente é uma situação um tanto quanto complicada deles. O MC Mylon acabou entrando em contato com a delegacia, né? Justamente resolveu fazer esse boletim de ocorrência porque ele estava querendo o quê? Que o pessoal do Anderson, né, ao lado do Anderson, os empresários, pagassem os exames dele, justamente porque ele ficou abalado, exatamente. Virgem, né? E como o Anderson não aceitou essa proposta, não teria aceitado essa proposta, ele foi fazer um boletim de ocorrência, registrar e resolveu contar tudo nas redes sociais. A gente tem umas imagens do Anderson no momento que ele chegou agora há pouco na delegacia, né? Sim. Vamos dar uma mostradinha, olha lá. No momento que ele chegou agora há pouco na delegacia, que já está dando depoimentos, foi um tempinho um pouquinho atrás. Agora a gente está com o Fernando Davi, que tem mais informações, né, Fernando? Muito boa tarde. Essas imagens que a gente mostrou do Anderson chegando para o depoimento foram há instantinhos, minutos atrás. Você chegou a falar com o Anderson, ele conseguiu te dizer alguma coisa? Oi, Tati, muito boa tarde para você também e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Anderson Leonardo chegou agora há pouco, né? Tem cerca de 20 minutos essas imagens aí da chegada dele. Ele chegou em um carro sozinho, antes dele tinham chegado duas mulheres, que a gente ainda está tentando entender se são as suas advogadas. Ele caminhou de um
um percurso muito curto, de cerca de 20 metros do estacionamento até o interior da delegacia, e nesse momento eu realmente abordei o Anderson, né? Perguntei para ele se ele de fato tinha feito as coisas das quais ele está sendo acusado agora, e ele respondeu apenas, assim, até de forma muito tranquila, que depois conversava com a imprensa, né? Há outros jornalistas aqui também, é claro que a expectativa é muito grande em torno do que vai ser dito nesse depoimento do Anderson, esse depoimento que foi marcado para as 2h30, né? Deve estar acontecendo já nesse momento. Geralmente depoimentos como esse duram entre 1h30, 2 horas, então a gente vai permanecer aqui do lado de fora da delegacia para tentar, né, acompanhar, saber o que ele disse em depoimento e tomar e fazer uma entrevista com o Anderson, né? O fato é que, de fato, como vocês vinham falando aí, né, ele está sendo acusado por um outro cantor, né, o Michael Douglas, de 21 anos, que está começando carreira agora no mundo do funk. Ele é conhecido como MC Mylon. Ele é acusado, né, de ter forçado esse rapaz de 21 anos a entrar em um motel. E nesse local ele teria estuprado, né, teria forçado o MC Mylon a ter relações sexuais com ele, né? O MC disse que o Anderson era uma espécie de padrinho profissional dele, né? Ele costumava, em algumas ocasiões, abrir os shows do Anderson, né? E aí realmente houve essa confusão entre os dois. Eles brigaram por conta desse telefonema do MC Mylon à esposa do Anderson, como vocês estavam falando aí no estúdio. E aí no dia 11 de dezembro, né, o Anderson chamou ele para conversar, falou que tinha uma reunião profissional, uma reunião sigilosa para tratar com o MC Mylon. E aí o MC Mylon se surpreendeu no momento em que eles entraram no motel, né? Diz o MC Mylon que ele nunca tinha ido até um motel, que ele era virgem, que ele tinha esse sonho de casar virgem. E aí nesse local, então, ele teria sofrido agressões e depois de cerca de meia hora de resistência, ele teria, assim, sido estuprado pelo Anderson, que nega todas as acusações. Eu conversei agora há pouco com o delegado, ele disse que os depoimentos do MC Mylon e da mãe dele, né, que aconteceram ontem aqui na delegacia de Realengo, foram muito convincentes, foram muito coerentes, né, não houve controvérsias, e que agora ele pretende primeiro tomar o depoimento do Anderson, que ele está fazendo nesse momento, e em seguida tomar o depoimento dos funcionários do motel, né? Ele ainda não consegue provar pelas provas que foram colhidas até agora que os dois de fato estiveram nesse motel na zona oeste do Rio de Janeiro, porque o circuito interno do motel só registra as imagens durante um mês, né? Então já passaram esses 30 dias, essas imagens, essas supostas imagens já foram apagadas. Então o próximo passo dessa investigação vai ser chamar os funcionários do motel, eles vão ser intimados para prestar depoimento também. Kátia. Agora, você falou com o delegado, Fernando, e você disse há pouco que tanto a conversa com o delegado, né, do próprio MC Mylon, como da mãe dele, foram coerentes um com a história do outro. A gente tem um pedacinho desse momento da sua conversa, né? Então vamos assistir? Doutor Reginaldo, exatamente em que pé que está essa investigação? O que está sendo apurado exatamente? Olha, está sendo apurado as acusações que a vítima fez ao Anderson. Ontem ele veio, prestou um depoimento com muita riqueza de detalhes. A mãe dele também prestou depoimento, trouxe a cueca, na qual ele diz que tem sangue dele e esperma do autor. Já foi encaminhada essa cueca para o ICCE, para a perícia. Ele foi submetido a exame de corpo de delito ontem, já brevemente o laudo deverá chegar. Vamos ouvir testemunhas. O porteiro do motel e o garçom também, que teria efetuado a cobrança da conta. E mais outras testemunhas que porventura nós acharmos que tem a necessidade de ser ouvidas. Agora, se, segundo o MC Mylon, tudo aconteceu dia 10 de dezembro, ele foi à delegacia agora fazer o boletim de ocorrência, ele fez o exame de corpo de delito, mas depois de quase 2 meses, dá para se verificar alguma coisa? É bastante muito tempo, mas segundo não é? informações, Kátia, ontem que circulavam na imprensa, de que inicialmente um primeiro perito teria identificado algum tipo ali de fissura lesão? Ou lesão. Não ficou claro se foi feito agora ou se antes ele conseguiu fazer esse exame. Mas depois de 2 meses, muito então tempo, se agora né? ainda tem uma fissura... Pode ter sido algo grave. Então a situação já... O que tanto ele complexa. quanto a mãe falaram na delegacia é o seguinte: a mãe mesmo, ele demorou a dar denúncia porque ele não quis contar primeiro para os pais. Quando ele conta para os pais e para a mãe, resolvem procurar ajuda policial. Que ele tinha esse sonho de ser virgem, por essa questão da sexualidade dele, a mãe talvez seria evangélica, ele tinha entrado
no acordo que ele só perderia a virgindade quando ele tivesse um namorado, quando ele fosse se casar. Sim. Então, quando chocaram com a informação, ele teria uma cueca com manchas de sangue, possivelmente. Ele teria guardado? Teria guardado, porque ela estava suja de sangue, possivelmente com algum indício de sêmen do Anderson, né, durante o ato. E ele teria o sabonete do motel que teria sido usado, que ele levou. Agora, o tempo que dura, né? Aí o perito vai ter que identificar isso e explicar. Mas eu acho que na roupa ainda é mais fácil de deve durar. ficar ali algum tipo de né? DNA, Mas o exame de corpo e delito, no corpo, eu acho que 2 depois meses, de 2 né? meses A não é ser mais que seja uma complicado, fissura, né? né? Realmente. A gente vai conversar com o Coronel Tadeu daqui a pouquinho para a gente saber até como funciona isso, se é possível depois de Esse 2 tempo, né? meses, Claro. de se ter alguma coisa assim ainda que possa comprovar, né? Que se foi um estupro, não foi. Não estou duvidando da palavra, gente, do MC Milo, não. Estou falando da parte técnica mesmo. O Rafa já vai ler até também o comunicado da assessoria de imprensa do molejo, mas antes, só para a gente entender, Fernando, o depoimento da mãe do MC Milo, você falou que foi muito coerente com o depoimento do Milo. O que ela falou nesse depoimento? Ela narrou para o delegado os momentos posteriores, né, logo depois que o filho dela chegou em casa, muito abalado desse suposto crime, né, desse suposto estupro que ele diz ter cometido, que ele diz ter sofrido, né? Então, as questões temporais, né, exatamente o momento em que ele saiu de casa, o momento em que ele voltou para casa, a reação, o estado de espírito dele, né, o descontrole emocional até de certo ponto no momento em que ele chegou em casa e muito abalado ainda, tentando esconder essa situação da família, e depois em que ele resolveu se abrir e contar para a mãe dele essa situação, né? Isso tudo, segundo o delegado, está muito encaixadinho, né, e está fazendo muito sentido com a própria narrativa do MC Mylon, Kátia. Então, e aí a gente vê o quão complexa é essa história, né? Porque se o MC Milo ficou tanto tempo para falar até para os pais, sabendo que os pais, ele já tinha feito um acordo com os pais e tudo mais, e pela vergonha também, depois tentaram, segundo o MC Milo, ir atrás no show do Anderson, do molejo, para tentar ver um exame, ele não aceitou. Então a história é bem complexa, né? É bem complexa e segundo inclusive os relatos, né, do MC Mylon, do momento ali que ele estava sendo violentado nesse motel, ele, enfim, teria desmaiado. Sim. Ele teria desmaiado e ele só desmaiado? acordou na rua depois, na Mas calçada. como que o Anderson teria, segundo ele, teria tirado ele lá de dentro e Segundo colocado ele, na rua? Teria já deixado ele na uma das rua, versões. na Mas como que sarjeta. carrega uma pessoa sozinho assim? Então, É complicado. E disse que na hora da possibilidade de desmaio, tem 2 versões aí, tinha essa coisa do desmaio, tinha uma outra possibilidade, segundo ainda está sendo apurado, porque o boletim não foi completamente divulgado, né? Porque que talvez ele tenha acordado, o Anderson continuou obrigando ele a fazer um outro tipo de ato sexual, que seria o sexo oral, e aí depois disso ficou uma situação desconfortável, ele com dor teria tomado banho e depois sido levado para o motel e tentou entrar num acordo, me deixa em Sulacap, que é um bairro muito perto de onde aconteceu isso. Aí o Anderson não deixou, segundo Deixou ele na rua. deixou ele na rua. E há essa outra versão da possibilidade dele ter sido levado Nossa dormindo Senhora. e deixado na rua. Agora, é um assunto muito complexo, né? E o primeiro momento que ele queria, qualquer vítima de estupro, seja homem ou mulher, que é assim, fazer o exame de HIV, HPV, né? Não, é um monte de coisa. E que ele não conseguiu nem recorrer a isso porque ele estava de dinheiro para aquele primeiro momento. Não, mas vou lhe dizer que Fora o eu trauma, acho que né? seria estranho chegar lá e o Anderson aceitar, fazer Pagar. os exames, pagar. Foi o que o próprio MC falou na entrevista, que se Pra ele não, pagasse, ele né? estaria assinando embaixo que Que eu de fato fiz. ele tinha feito alguma coisa. sim. Então eu não achei, não estou Não. falando mal Que do fez, Anderson, né? nem estou dizendo que ele não fez, nem que o MC mentiu, nem que nada disso. Estou dizendo que é difícil você ver uma pessoa Que vai que fazer. vai falar, vai pagar e vai assumir que fez. Eu não vi até hoje ninguém que assumisse, você viu? Ninguém faz. E sem contar que é uma relação traumática. Primeiro pelo estupro Não, e que eles tinham uma isso é relação de terrível. afeto, se é que Sim, aconteceu de exatamente. pai, imagina, cara. Isso não tem nem o que se comentar. Assustador. Agora, Fernando, você sabe mais ou menos, você falou mais ou menos 1h e meia que deve levar o tempo mais ou menos do depoimento do Anderson? Exatamente, essa é a expectativa, né, que esse depoimento dure em torno de 2 horas, né, e só pra gente lembrar, o inquérito da polícia, ele costuma durar 30 dias, né, durante 30 dias a polícia tenta reunir todos os depoimentos, todas as provas, os laudos periciais, tanto a do IML quanto o laudo da perícia que está sendo feita na página. Essa perícia, como vocês falaram, pode ser sim decisiva para responder, para que a polícia consiga responder se o Anderson de fato teve ou não relações sexuais com esse rapaz, né. Depois desses 30 dias, a polícia
polícia pode decidir se vai arquivar a investigação ou se vai indiciar o Anderson pelos crimes de estupro e de agressão. São esses 2 crimes que estão sendo investigados, Kátia. E o delegado vai ter que investigar muito bem, porque como você disse já mais uma vez, né, já passou muito tempo do ocorrido, pelo que o MC Milo falou, então tem que ver de fato se o exame de corpo de delito vai conseguir provar se aconteceu esse ato há 2 meses atrás ou não. A gente está com o Coronel Tadeu com a gente na linha. Perguntar até para o Coronel Tadeu. Boa tarde, Coronel Tadeu. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Exame de corpo de delito, depois de 2 meses de ocorrida a agressão, se consegue avaliar alguma coisa? Kátia, boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os espectadores. É muito difícil, Kátia. Não é algo simples, não, de se fazer um corpo de delito. Tendo em vista que o tempo, né, são quase 60 dias. É muito complicado você conseguir obter alguma prova desse ato delituoso. Agora, pelo que o Alex estava falando, que o MC Marlow comentou no depoimento, ele teria guardado a cueca dele, que teria o sêmen, segundo ele, do Anderson, e também o sabonete que eles usaram no motel. Através dessa cueca e desse sabonete, se consegue ali verificar se de fato existe o sêmen. E aí, não tem que ter só o sêmen do Anderson, tem que ter algum fluido também do sangue, próprio né? MC Milo, né? Aí já começam a aparecer algumas provas, alguns objetos que podem fazer com que os peritos cheguem a alguma conclusão, mas em função do tempo, né, cada vez que você prolonga mais o teste, se distancia mais do fato e o teste que deverá ser feito pelos peritos, fica complicada uma conclusão a respeito do fato. O tempo ele vai acabando eliminando a possibilidade de se comprovar isso. Quer dizer, quanto mais tempo passa, mais difícil de se comprovar algum tipo de agressão. Porque ele diz que ele apanhou, foi estuprado, quer dizer, foi violado. Que tem uma sequência de fatos que o MC Milo conta que aconteceram, que são todos fatos muito graves. E que ele foi ou deixado na rua pelo Anderson, ou que o Anderson, quando ele acordou, ele desmaiou. Ele, quando acordou, já não conseguia mais ali ter consciência do que estava acontecendo. Então tá bem complexo, né? Vou conversar já, continuar conversando com o Coronel Tadeu, só liberar ao Fernando Davi, lá da nossa Band Rio. Obrigada, Fernando. Eu sei que você tem 1000 matérias para fazer aí sobre esses outros assuntos. Queria agradecer demais a sua participação e todos aí da Band Rio. Estamos sempre abertos aqui, tá? Pode contar com a gente sempre que precisar, Kátia. Grande honra, viu? E se o Anderson sair, você chama a gente que a gente entra contigo ao vivo na hora, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Olha, voltando à história toda, gente. Olha, é difícil a gente dar um palpite, né, Mamá? Do que a gente acha que uma pessoa é capaz. A gente conhece o Anderson há 1000 anos. Anos é pouco, são 1000 anos. Ele sempre foi muito gentil, sempre foi muito respeitoso com todo mundo, né? Mas a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, nem dizer que o rapaz mente, né? Até porque esse assunto é um assunto muito delicado. Envolve muitas coisas, né? Envolvem provas e normalmente nesse tipo de ocorrência há um certo sigilo, né? De ambas as partes, porque para não se falar bobagem, não se acusar alguém injustamente e tal. A gente tem que ficar esperando o resultado das provas. Agora que é doído você vê uma pessoa conhecida ser acusada, outra pessoa se vê humilhada, a gente fica sem saber para que lado vai. Né? E a nossa opinião agora não interessa para ninguém, porque o que interessa é saber o julgamento do fato em si. Sim, mesmo porque que opinião a gente pode dar se a gente não tem as provas e quem vai julga, na verdade, vai olhar para essa situação toda é o delegado, né? Que vai porque pegar tem gente que vai perguntar, né? Tem gente que vai ficar perguntando, por que ele demorou? Olha, uma pessoa que é violentada, no dia seguinte já está na delegacia, por que demorou tanto? Então... Né? Aí a gente também tem que ver o intelecto, a psique da pessoa. Às vezes a pessoa fica receosa, tem medo, tem vergonha e tal, tem tudo isso.
Então, para isso, a gente tem que esperar o resultado das apurações, né? Mas que, como o Coronel Tadeu disse, quanto mais tempo passa, mais difícil é descomprovar. O Coronel Tadeu disse agora há pouco tempo, uns minutinhos atrás, em relação ao exame de corpo e delito, já quase 2 meses depois, é muito mais difícil, né, Coronel? De conseguir ter certeza do que aconteceu e se aconteceu há 60 dias atrás, né? Vítimas, nesse tipo de caso, elas acabam recorrendo a uma delegacia de polícia, à justiça, quase que imediatamente, horas após. Aí sim, as evidências elas ficam muito mais fortes e aí é possível você fazer a ligação do que a pessoa está alegando, a prova pericial, e permite que o delegado tire uma conclusão a respeito do fato no inquérito policial. Agora, o tempo vai passando, a pessoa não se manifesta e ela vai perdendo essa possibilidade de comprovar que determinada pessoa acabou cometendo um crime. É prejudicial para a própria vítima e isso que fique de lição para todos aqueles que estão nos assistindo. Se você foi vítima de algo, você precisa procurar os organismos policiais imediatamente, não deixar que o tempo vá prejudicar uma investigação. Para a sua defesa poder funcionar, né? Quer dizer, para você poder falar, olha, aconteceu, tá aqui o exame de corpo e delito, né? Para provar isso, e aí conseguir punir o agressor, seja ele quem for, né? Isso é importante. Então, até pedindo para a gente colocar de novo o vídeo